Bom, boa noite, pessoal. Hoje é dia 9 de julho de 2024. Vamos começar mais um encontro aberto do grupo de estudo Ecologia e Marxismo. E hoje, eu acho que, do ponto de vista pessoal, é o encontro mais importante para mim até agora, que eu e a Flávia somos amigos, eu não vou nem dizer há quanto tempo. Só vou dizer o seguinte, eu lembro do primeiro dia de aula dela no IFIX, que não teve aula, só trote, Mas estávamos lá desde esse momento. A Flávia, hoje em dia, é professora da Rural, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Melhor falar por extenso, que tem várias pessoas aqui que não são do Rio, sempre aparecem. Aliás, a grande vantagem da gente manter as coisas online é poder nacionalizar tudo que a gente faz, não precisa ficar só na nossa cidade. Bom, então, a Flávia, eu pedi para a Flávia vir aqui participar com a gente do grupo de estudo, porque a Flávia tem uma grande experiência, uma grande trajetória, muito próxima a um dos movimentos sociais mais importantes do país, que é o movimento de atingidos por barragens. E já é o mais importante hoje, e eu acho que vai ganhar cada vez mais importância na medida em que sirva, inclusive, de exemplo, de inspiração, para vários outros movimentos de atingidos que tendem a surgir por aí, já que as mudanças climáticas apontam nessa direção, da gente ter mais pessoas sofrendo aí os dramas desse modelo de desenvolvimento. Mas eu não quero avançar mais, não, para passar a palavra imediatamente para a Flávia, agradecendo muito por ela ter topado estar participando aqui com a gente. E 5, boa noite a todas as pessoas que estão aqui com a gente, que vão assistir depois também. Eu que agradeço pelo convite, de estar aqui. É isso, 5, na verdade, em março desse ano fez 30 anos que a gente se conhece, e já estivemos aí, em muitas trincheiras, muitas batalhas juntos. Acho que a gente foi se formando, não apenas como cientista social, mas especialmente como militante, assim, juntos, Então, para mim, é uma alegria, assim, uma honra estar aqui contigo, fazendo mais um diálogo, e aí também com todas as pessoas que estão aqui com a gente hoje, para a gente conversar um pouco aí sobre alguns temas, que eu venho trabalhando há algum tempo, do ponto de vista acadêmico, intelectual, mas especialmente militante, Então, vou tentar começar, primeiro, apresentando um pouco essa trajetória, que o Cinco falou mais rapidamente, mas porque eu acho que o caminho pelo qual eu chego em alguns temas talvez ajude a compreender como é que eu estou enquadrando essas temáticas, assim. Então, é isso, Eu sou cientista social, eu me formei na UFRJ, e ainda no final da minha graduação, há 24, 25 anos atrás, eu comecei a trabalhar num projeto na Universidade Federal do Rio, mas não nas ciências sociais, onde a gente fez a graduação, eu e 5, mas no IPUR, no Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional. Eu era final de graduação, estudante ainda, e eu fui trabalhar num projeto de um laboratório coordenado pelo professor Carlos Weiner, que tinha várias linhas de pesquisa, mas também uma linha de extensão universitária que fazia assessoria ao movimentos atingidos por barragens, O Weiner, na verdade, desde os anos 80, ele trabalhava, ele começou pesquisando migrações forçadas, processos de deslocamento compulsório de populações, e a partir disso ele chegou nas barragens, porque era um dos motivos principais de deslocamentos forçados no Brasil, no mundo, era a construção de grandes barragens, hidrelétricas, barragens de todo tipo. E aí, então, ele viu o nascer do movimento atingidos por barragem no começo dos anos 90, eu cheguei nessa história ali um pouquinho depois, não muito tempo depois disso. E aí, então, nessa
linha de pesquisa e extensão universitária, né, a gente procurava entender, né, os que a gente, à época, chamava de impactos sociais da construção de grandes projetos hidrelétricos, e, mais especialmente, eu comecei trabalhando, ainda, né, quando eu estava ali me formando, acompanhar o MAB do ponto de vista acadêmico, né, tentando trazer elementos, ajudar ali o movimento em processos internacionais de discussão que o MAB fazia parte, né? Então, o MAB integrou, né, um processo de agências multilaterais, tal, chamado Comissão Mundial de Barragens. Sobre isso, eu fiz a minha dissertação de mestrado e segui acompanhando o MAB no Fórum Social Mundial, nas articulações internacionais de atingidos por barragens, né? Então, eu fui acompanhando bastante essa discussão, né, em escala internacional, através do movimento, né, atuando aí como assessora do movimento. Essa linha de extensão do laboratório lá do IPUR, Laboratório TERN, né, a gente chama de Assessoria Técnica e Educacional, Meio Ambiente e Barragens. Ela existe até hoje, e a gente, né, foi se formando como estudante. Depois eu fiz, né, também a pós-graduação lá no IPUR, né, meu doutoramento é lá no IPUR, e aí a gente foi progressivamente, assim, formando também, né, intelectuais, enfim, professores universitários como eu, né, que a gente foi terminando o nosso doutoramento, e alguns de nós estamos, né, em universidades aí diferentes do Brasil, e passamos por esse processo formativo que, ao mesmo tempo, na universidade, mas também nessa relação com o movimento social. Então, isso marca muito a minha trajetória profissional, é isso que eu tenho feito nesses últimos quase 30 anos, que é fazer pesquisa, né, fazer pesquisa acadêmica, né, sobre os conflitos sociais oriundos dos grandes projetos de investimento, mais especificamente das barragens, mas também outros processos, e tentando produzir esse conhecimento no diálogo, né, com o movimento social, de tal forma que a gente possa instrumentalizar o movimento para essas disputas, né, na sociedade, para essa faceta aí da luta de classes na nossa sociedade, né? A gente atua em alguns processos nacionalmente, outros internacionalmente. Mais recentemente, a gente tem acompanhado o movimento em outros processos que não só o da construção de barragens, mas também os processos que vão se desencadeando a partir de desastres. Então, em 2010, né, eu me tornei professora da Rural, fiz o concurso, tinha terminado meu doutoramento 2 anos antes, então já tenho 14 anos aí na Rural, e aí eu, enfim, levei uma parte dessas coisas também para a Rural, e aí também fui formando estudantes nesse processo de diálogo aí com o movimento, né, a gente tentando produzir esse conhecimento universitário, mas em constante diálogo com o movimento popular. E aí, em 2015, acontece o desastre da Vale, da Samarco, no Rio Doce, né, em Mariano, conhecido como, enfim, o desastre de Mariano, mas, enfim, é o desastre da Vale, da Samarco, da BHP, da mineração no Vale do Rio Doce. E, algum tempo depois, a gente acompanhou um pouco estudando, né, e estudando especialmente também os colegas que estavam mais em campo, vendo o que estava acontecendo, quais eram os danos, qual era a situação, né, do que estava acontecendo com aquelas populações, tanto no estado de Minas Gerais quanto no Espírito Santo. Então, a gente foi estudando um pouco isso, e aí, em 2018, a gente é chamado pelos atingidos, na verdade, por algumas organizações que faziam assessoria técnica aos atingidos lá na Bacia do Rio Doce, para contribuir com o processo de construção de algumas matrizes de danos, que, na verdade, é uma espécie de quantificação econômica dos danos para fins de negociação para indenização. A empresa apresentava o quanto ela dizia que achava que tinham sido os danos das pessoas, e a população estava apresentando, né, queria apresentar aí contrapropostas, né? Então, a gente ajudou um pouco a construir isso, e aí fizemos uma discussão bastante longa, de alguns anos ali,
tanto com os atingidos do desastre da Samarco no Rio Doce, mas depois, posteriormente, com outros atingidos da mineração no estado de Minas Gerais, de Brumadinho, na Bacia do Paraopeba, né, da Vale, também atingidos da Vale, atingidos por outras mineradoras, né, que foram aqueles processos de planos de evacuação, né, de comunidades que estavam em risco, né, de ruptura de barragens da mineração, e aí a gente foi tentando auxiliar, né, através da universidade, desses trabalhos de extensão universitária, essa população organizada, né, o MAB organiza uma boa parte dessa população, mas também outros movimentos sociais, aí a gente tentando construir com eles, né, instrumentos que permitissem a valoração desses danos, né, o que significa você perder tudo, né? A sua vida, seus modos de vida, materiais, né? As condições, dimensões materiais e imateriais desse tipo de desastre, né? O que ele causa na vida das pessoas. E aí a gente, então, vem se aprofundando nisso nos últimos anos. Mais recentemente, na verdade, a partir do ano passado, a gente foi procurado pelo MAB, porque o MAB, né, o Movimento Atingidos por Barragens, é isso, né? Era pelas barragens hidrelétricas, depois o MAB, enfim, com os desastres da mineração em Minas Gerais, passa a organizar também os atingidos dos desastres das barragens de rejeitos da mineração. E aí, mais recentemente, o movimento foi sendo chamado a atuar em outros tipos de desastres, né? Então, o MAB está atuando com os atingidos da Braskem, Maceió, e o ano passado, quando teve o desastre climático, né, a enchente, enfim, em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, em janeiro do ano passado, algum tempo depois o MAB foi chamado, né, e começou a atuar nesse território para tentar organizar essas populações lá de São Sebastião. São diferentes comunidades que estão em situação muito difícil até hoje, né? A gente sabe que teve 60 mortos, acho que é isso, 60 e poucos mortos, né? Mas, além disso, você tem algumas centenas de famílias que estão ali em uma condição muito precária de vida depois de terem perdido tudo, né? Como acontece em desastres como esse, né? E aí a gente foi chamado pelo MAB, então, para ajudar nesse processo também de construir aí um levantamento desses danos para que o movimento possa, de alguma maneira, junto, né, ali com a população, enfim, o movimento feito, né, pela população de São Sebastião, possa reivindicar os seus direitos junto ao poder público. E aí a gente tem feito esse debate, mais recentemente, então, dos desastres climáticos. Aí eu quero fazer um parêntese aqui, porque a gente vem chamando isso, né, de desastre climático, mas a gente ainda não tem muita certeza sobre essa conceituação. Isso é uma coisa que ainda está em processo, e eu acho que não é só um processo de construção teórico-conceitual sobre o que é isso, mas qual que deve ser o conceito que ajude mais na luta, né? Então, esse é um diálogo que a gente está fazendo com o movimento, com os movimentos, né, dos atingidos, com o MAB, mais particularmente, de tentar ir refinando, né, um pouco o nosso entendimento sobre o que são esses desastres, mas também quais são as categorias que ajudam a luta dos atingidos, né? E eu tenho brincado mais recentemente com a direção, né, com os militantes do MAB, que o MAB de Movimentos Atingidos por Barragens talvez tenha que virar o Movimentos Atingidos do Brasil, né, manter a sigla, porque, de fato, hoje não são mais só os atingidos por barragens, mas atingidos por diferentes dimensões aí do processo capitalista de destruição da natureza, né, e que vai afetando as vidas e modos de vida de muitas populações. O movimento tem se desafiado, né, a estar junto e se constituir com essas pessoas também, né? Então tem mudado muito. Aí recentemente a gente teve que dar assim uma série de duplo mortal carpado para poder entender tudo isso e especialmente o movimento a construir essas lutas com todas essas demandas novas, né, que vão aparecendo, assim. E eu fiquei pensando, né, o que conversar aqui com vocês hoje, né, esse é um grupo de estudos de ecologia e marxismo, eu tenho acompanhado um pouco a divulgação, né, que o Símbolo tem feito sobre os encontros e o que vocês vêm estudando, e aí fiquei meio em dúvida, assim, do que a gente poderia, né, o que eu poderia trazer de contribuição, né, acho que de alguma maneira estou aqui
pregando para convertido, no sentido de que eu acho que talvez alguns de vocês já tenham uma caminhada aí de estudo, de reflexão, até maior do que a minha em algumas dessas temáticas, acredito que sim, vários de vocês, o 5 e vários outros e outras. Então, assim, a gente, vou trazer um pouco das minhas reflexões, mas entendendo que acho que vocês já estão aí com uma caminhada bem sólida, né, de discussão sobre alguns desses temas, mas vou trazer algumas provocações a partir desse lugar de reflexão acadêmica e política aí que eu me insiro, né? Uma coisa que eu acho importante começar falando é que, assim, desde sempre, né, o MAB, as populações atingidas pelas hidrelétricas, eles sempre apontaram, né, que não existe uma energia limpa, né, uma solução energética dentro do capitalismo, né? E muitas vezes o movimento, inclusive, foi acusado por setores da sociedade, inclusive setores da esquerda, né, de ser um movimento antidesenvolvimento. Tá, então vocês não querem barragem, vocês querem o quê? Energia nuclear? Ou vocês querem, né, que é pior? Ou vocês querem o quê? Que as pessoas não tenham energia elétrica, que as pessoas não tenham banho quente, né? Sempre um discurso assim, um pouco acusatório de que, né, como pode ser contra as barragens, uma vez que isso é energia limpa, e o movimento sempre foi apontando, né, foi estudando, foi aprendendo, e a gente, na universidade, atuando, né, para tentar esclarecer isso, né, de que, de fato, é isso, né, toda e qualquer tecnologia ou forma de produção de energia no capitalismo, ela serve à valorização do capital, né, e ela tem intrínseco, né, desse processo que ele destrua, ao mesmo tempo, a força de trabalho, né, então as populações, né, os grupos subalternos na sociedade, para usar a categoria do Gramsci, né, então esses grupos, e ao mesmo tempo, né, então o trabalho e a natureza, né, está inscrito na natureza do capitalismo como um modo de produção. E é isso que a gente precisa discutir, talvez esclarecer as desigualdades, né, que esses processos todos, né, produzem, e lutar contra essas desigualdades e, enfim, eventualmente, em algum momento mais estratégico, fazer a ruptura do sistema em si, né? Então, a luta pela superação do capitalismo, e aí, portanto, todo o modo de produzir deste modo de produção, que inclusive inclui essa forma específica, né, de se apropriar da natureza para produzir energia, para produzir mercadorias, né? Então, isso é uma coisa que é muito clara no movimento, desde sempre, não porque eles tenham só estudado isso, mas porque é isso que é as suas vidas, né, as suas lutas, né, a forma pela qual o capitalismo se apresenta de maneira mais brutal na vida dessas populações que são deslocadas compulsoriamente, né, das suas formas de viver, dos seus espaços de reprodução, das suas relações sociais, culturais, todas, né? Então, para essa população isso é mais claro, mas muitas vezes o movimento é questionado, né? Então, se não a barragem, o que é no lugar, né? Mais recentemente, acho que foi ficando mais evidente isso, né? Pelo menos para alguns setores progressistas da esquerda, né? Que isso que o MAB já vinha dizendo tinha tanta dificuldade de se fazer entender, né? Na sociedade, e mais especificamente nas esquerdas, né? Então, outras populações passaram a compreender isso também nas suas vidas, também sendo colocadas, né, nessas situações de deslocamento compulsório, de destruição das suas vidas e modos de vida. E o movimento também tem feito articulações, né, com grupos sociais que passam por dinâmicas parecidas, ainda que não seja a grande barragem, mas pode ser outros projetos, né, de desenvolvimento capitalista, como se articula, por exemplo, né, na Rede Brasileira de Justiça Ambiental, né, que tem diferentes grupos aí, grupos tradicionais, populações ribeirinhas que são afetadas, né, por diferentes outros projetos, por estradas, por ferrovias, pela mineração, por portos, por grandes parques industriais,
por siderurgia, né? Então, esses movimentos, né, se articulam aí em algumas redes e vêm denunciando, tentando demonstrar, né, essa estrutura destrutiva, né, do capitalismo em relação à natureza e, junto a ela, essas populações que têm uma outra relação, muitas vezes, né, com a natureza, inclusive, né? Então, acho que é isso, acho que a gente vem ampliando, de alguma maneira, a nossa possibilidade de debate com outros campos, né, da sociedade, com outros grupos, com outros lutadores e lutadoras, né, e eu acho que isso tem sido importante, assim, né, tanto do ponto de vista dessa questão mais especificamente, né, de um projeto energético, de como produzir energia, mas também, mais recentemente, esse debate sobre os desastres, né? E aí, falar um pouco, né, sobre essa questão do capitalismo como esse sistema, né, que produz e reproduz, né, desigualdades, que produz e reproduz formas destrutivas, né? E aí depois tentar chegar em alguns elementos específicos sobre a questão do desastre em si, né, que é o que a gente tem tentado acumular aí nos últimos anos, e o que a gente pode fazer aí também, eu acho que tem a ver com esse grupo, né, mais do que um grupo de estudos, eu entendo que aqui temos militantes, né, e a gente pensar quais podem ser possibilidades, né, de organização da luta a partir da compreensão de alguns desses elementos. Então, assim, aí é a parte que eu acho que eu talvez vá pregar para os convertidos, mas falar um pouco dessa natureza destrutiva do capitalismo, né? Como eu falei, o capitalismo ele precisa incessantemente produzir mais mercadorias, para isso ele precisa incessantemente expropriar a força de trabalho e destruir a natureza, né, a partir do processo de transformação da natureza em um recurso, né? Então, é isso, recursos naturais, recursos energéticos. Então, essa é a dinâmica mais contínua do capitalismo, a destruição de tudo aquilo que o permite existir, que é o trabalho e a natureza. Ao mesmo tempo, né, o capitalismo ele precisa disso que é chamado inovação tecnológica, né, ou das formas de saltos tecnológicos que permitem a produção de uma mais-valia extraordinária. Então, para isso é muito importante, né, que de tempos em tempos, né, em diferentes setores da produção capitalista, haja uma mudança, né, de patamar tecnológico, né, que se introduza essa inovação para a construção aí né, para o estabelecimento de uma mais-valia extraordinária. Em última instância, os capitalistas, né, segundo Marx lá no Capital, eles estão buscando a mais-valia extraordinária, né? E a gente tem visto que no setor energético isso tem sido muito decisivo, né, ao longo dos últimos, pelo menos, 200 anos. Né? O salto do petróleo foi muito importante, mas a gente sabe também que o petróleo, não que ele seja só porque ele seja finito, né, mas algumas contradições, né, foram se abrindo nas últimas décadas, e o capitalismo, então, precisou, né, construir algumas alternativas energéticas, não para substituir o petróleo, né, não para substituir a sociedade da queima de carbono, da emissão de carbono, de CO2, mas para complementar e introduzir aí também essa questão da inovação e da mais-valia extraordinária. Então, muito do que há algum tempo atrás os ambientalistas vinham apontando como a possibilidade de uma energia limpa para substituição da sociedade do carbono, né, petrolífera, baseada, né, na queima do combustível fóssil, como, por exemplo, a energia eólica ou energia solar, isso tem se apresentado como
na verdade, a gente vê, vocês devem, né, certamente já estudaram aqui com outros intelectuais que vêm pensando isso, né, que quanto mais vem aparecendo e se difundindo essas outras fontes energéticas, a gente não tem tido uma redução na curva da exploração do petróleo. Pelo contrário, a curva da exploração do petróleo sobe num ritmo igual ou maior a partir da introdução dessas outras tecnologias de produção de energia. Né? Então, as barragens que são apresentadas, as barragens hidrelétricas, né, apresentadas como uma energia limpa, renovável, ou eólica, ou solar, na verdade, estão complementando o lucro capitalista. Né? Elas estão vindo para agregar mais valor no processo da acumulação capitalista e não para substituir essa tecnologia da produção de energia pelos combustíveis fósseis. Então, todo e qualquer... Por que eu estou dizendo isso? Né? Porque toda e qualquer perspectiva de que haverá uma saída dentro do capitalismo, de que é possível ter uma tecnologia, algum tipo de tecnologia que não seja destrutiva da natureza e que não seja central para o processo de acumulação capitalista, é uma ilusão. Então, acho que esse é o primeiro pressuposto, assim. Mas uma outra coisa importante nesse debate que a gente vem fazendo, né, das lutas aí dos atingidos e do que a gente pode contribuir academicamente com essas lutas aqui no Brasil, é também que, para além dessa questão da produção da energia, das formas de produção de energia, tem uma outra contradição que vem se apresentando, que diz respeito ao processo do capitalismo. Ele, ao mesmo tempo, ele precisa de criação, de inovação, e aí, para isso, a inovação tecnológica ela é muito importante, mas ele também precisa de destruição, porque o Marx também dizia, está lá no Capital, que o capitalismo ele tem uma tendência de decrescimento das suas taxas de lucro, né? Quando ele vai incorporando tecnologia, ele diminui a sua necessidade de utilização da força de trabalho, e a força de trabalho é a única mercadoria que gera novo valor. Né? Então, nesse sentido, existe uma tendência decrescente das taxas de lucro, que essa tendência decrescente, enfim, ela se apresenta nas crises cíclicas do capitalismo. E o que a gente vê é que o capitalismo precisa, de vez em quando, destruir muito, né? De vez em quando não, de vez em sempre, né? Destruir muito, porque o momento de destruição ele é um momento né? A partir dessa destruição, você surge, né? Abre ao mesmo tempo dois diferentes caminhos para a valorização do capital, para a acumulação capitalista, que é, de um lado, a necessidade de reconstruir, então, de produzir mais e mais mercadorias, né? Então, você tem... Enfim, você bombardeia uma cidade, você precisa reconstruir essa cidade, né? Reconstruir os prédios, as estradas, reconstruir os veículos, reconstruir tudo. Então, é a necessidade disso, né? De todas essas mercadorias. Então, esse efeito de destruição ele é importante, né? Para ir mantendo aí, né? As taxas de lucro capitalista, de acumulação capitalista. Por outro lado, a destruição também abre a necessidade da inovação tecnológica. Então, todo processo altamente destrutivo, ele coloca na mesa a necessidade dessa inovação e se tem um investimento nessa inovação. Então, isso acontece, o caso mais claro desse tipo de destruição são as guerras, né? As guerras têm essa função, né? Elas servem para isso, né? Nos momentos das maiores guerras, dos maiores processos de guerra, inclusive interimperialista e tal, é que né, aconteceram saltos tecnológicos muito importantes. E o que a gente tem visto é que, recentemente, assim, foi ficando mais claro que os desastres ditos ambientais ou climáticos também são muito importantes para esse processo de destruição, né, que abre os caminhos de uma acumulação
de uma mais-valia extraordinária, seja por processos de reconstrução, seja, né, das mercadorias, da infraestrutura, mas também para os processos de inovação tecnológica. A gente tem visto isso em vários desastres de grandes proporções mais recentemente, né? Foi ficando mais claro, né, que o desastre também é permanente no capitalismo, assim como a guerra, por exemplo, para contrarrestar a tendência decrescente das taxas de lucro. E quando a gente vive, né, hoje, né, que estamos vivendo um momento de colapso ambiental, onde a crise ambiental, ou colapso ambiental, né, ele se apresenta mais claramente, então a gente está tendo um papel muito importante aí dos desastres. Não à toa, assim, o aumento da quantidade de desastres de grande magnitude nas últimas décadas, ele também coincide com uma crise bastante continuada do capitalismo aí, por exemplo, desde 2008, né? Alguns especialistas também já vêm apontando isso, né? O papel que esses desastres têm cumprido num momento de continuada crise capitalista, inclusive de crise capitalista no centro do capitalismo, né? Não na periferia, mas no centro. Então, a gente tem visto, né, que a destruição que o desastre provoca, ela pode não ser um problema para o capital, mas principalmente ela pode tem se apresentado como uma solução, né? Então, ainda que a gente veja nos momentos de desastre, desastres ambientais ou climáticos, e eu estou toda hora falando ambientais ou climáticos, porque a gente realmente ainda está construindo o entendimento, né, de qual é o melhor conceito, né, a ser utilizado nesses processos, mas a gente tem visto, né, o quanto alguns capitais, né, especialmente os capitais menores, mais frágeis, né, alguns capitalistas, né, menores, o quanto nessas situações de desastre de grande magnitude, eles quebram, né? Assim como na guerra. Nos processos da guerra, o que acontece? Essa é uma dinâmica importante também, né, de viver no capitalismo. Nos processos de crise, de colapso, de guerra, de desastres, você vai ter uma grande quantidade de pequenos capitais, de pequenos capitalistas que vão quebrar. E isso é super importante para o capital, porque o capital também tem uma tendência, a gente sabe, de monopolização, de monopólio, né? Então, apesar dele se apresentar como do livre mercado, da concorrência, o capital, na verdade, a sua tendência é a do monopólio, é da produção, né? O capitalismo como sistema, como modo de produção, ele tende ao monopólio. Então, nesses momentos é importante porque, ao quebrarem esses pequenos capitais, os grandes capitais se fortalecem, os grandes capitalistas se fortalecem, né? Então, a gente tem, só para pegar um exemplo do que está acontecendo agora aqui no nosso país, lá no Rio Grande do Sul, certamente uma quantidade muito grande de pequenos varejistas, por exemplo, vai quebrar, já está quebrado, né? Então, o dono da venda, do supermercadinho, esses vão quebrar, porque esses não têm capital para, não tem colchão de capital acumulado para sobreviver a esse momento da destruição. Então, eles quebram, né? Eles não conseguem se endividar, eles não conseguem, né? Eles não têm as condições para isso, e aí eles vão fechar. O que acontece nesses momentos, por exemplo, em relação a esse setor do varejo, por exemplo, né? Do comércio, do varejo? Os grandes vão se fortalecer. Então, é nesse momento que grandes redes de venda de eletrodomésticos, de supermercados, vão se fortalecer com a quebra desses pequenos. A mesma coisa do ponto de vista da agricultura, né? Pensando lá no Rio Grande do Sul agora, né? Que é o último grande desastre aí que a gente está vendo, né, no Brasil acontecer. Ainda que um outro esteja se aprumando agora, que é a seca lá na Amazônia, mas depois a gente fala disso. Mas, enfim, lá no Rio Grande do Sul, que a gente tem que a agricultura, a pequena agricultura, vai ter muita dificuldade de continuar, de se reerguer. Isso gera, né, leva a uma tendência
de apropriação de terras pelo grande capital da agricultura. A gente já viu isso em outras regiões do país, já vimos isso em outras regiões do mundo. Da mesma forma, a produção capitalista das cidades. Né? Então, a tendência é que, quando há um desastre dessas proporções, né, pequenas empreiteiras, né, pequenos construtores, etc., eles não tenham, né, eles perdem tudo, as suas oficinas, né, ficam debaixo d'água, você não consegue repor as máquinas, etc. Quem vai reconstruir aquilo que foi destruído nas cidades? Quem vai fazer as pontes? Quem vai refazer as ruas? Quem vai construir as casas? Mesmo que seja uma habitação de interesse social. Quase que certamente, sabemos, será o grande capital empreiteiro. Então, a gente tem um fortalecimento enorme. Fora isso, que a gente vê também nos desastres, assim como nas guerras, nos momentos, né, nas situações de guerra, você tem um fluxo enorme de recursos, seja do Estado, seja do capital privado, para essas regiões. E esse fluxo de recursos, ele permite a reprodução de grupos de poder dominantes locais, que vão fortalecer exatamente esses grandes capitais que atuam nesse local. Né? Então, é um ciclo muito importante para o processo de acumulação e valorização capitalista. Então, com isso, a gente pode perceber que não existe, não racionalmente, não na cabeça das pessoas, mas do ponto de vista da lógica da acumulação e da valorização capitalista, não existe interesse em acabar com os desastres, ou talvez os desastres sejam importantes para esse momento de crise. Então, o colapso ambiental, ele não é um problema para o capitalismo, né? Ele é um problema para as pessoas, e mais especificamente para os grupos subalternos da sociedade, para nós que só temos a nossa força de trabalho para vender, para os grupos, para as comunidades tradicionais, né? Enfim, para essa parte, né? Que é a maior parte da sociedade. Mas para a classe dominante, para a burguesia, para a reprodução do capital, o colapso ambiental pode ser muito interessante. Tem sido, né? Ele tem se apresentado como uma saída, inclusive, para algumas das contradições presentes do capital, do ponto de vista dessa questão dos desastres e daí da necessidade de reconstrução, de inovação tecnológica, etc. Agora, lá no Sul, está muita gente falando sobre isso, né? Não, temos que ver a tecnologia de controle de cheias e a tecnologia de cidades verdes, cidades esponja. Então, muito rapidamente já vai aparecendo e certamente haverá fluxo, né, de recursos para pesquisa, para tecnologia nessas áreas, o que vai levar a uma inovação, que vai levar à acumulação capitalista, né, a produção de novas mercadorias, materiais e imateriais dentro do capitalismo, que ajudam aí a girar a roda, né, da ininterrupta valorização capitalista. Então, o colapso ambiental, a crise climática, ela tem sido importante do ponto de vista dos desastres e também do ponto de vista da criação dessas outras mercadorias, daquilo que vem sendo chamado de greenwashing, ou capitalismo verde. Né? Então, há todo um processo de produção de novas mercadorias, enfim, carro elétrico, créditos de carbono, todas essas são mercadorias, são ativos econômicos do capitalismo que ajudam a reprodução do capital no momento da crise do capitalismo. Então, mais do que a crise climática, né, porque isso é um pouco um certo senso comum erudito sobre a questão ambiental, né, de que o capitalismo talvez esteja caminhando para a destruição daquilo que é necessário para a sua reprodução, que é, por exemplo, né, a natureza, que é matéria-prima e etc. Mas a gente está vendo que o capitalismo está dando mortais aí, duplos mortais carpados e fazendo novos movimentos no processo de criação das condições da superação dessas suas contradições. Então, aquilo que há um tempo atrás poderia significar a possibilidade do fim ou da superação do capitalismo, já
já temos elementos para pensar que tem se constituído como um dos elementos da reprodução do capital. Né? Então, todo o processo de produção de um capitalismo financeiro em torno da crise climática, que é créditos de carbonos, REDs, etc., mas também no capital produtivo, com essa dinâmica das reconstruções pós-desastres, inovação tecnológica, novas tecnologias de produção de energia, né, que vão colocando aí mercadorias, algumas delas mercadorias de luxo, exatamente para quem pode consumir nesse capitalismo cada vez mais desigual, cada vez mais concentração de riqueza, de renda, etc., e que vai, então, girando essa mola. Mas aí alguém pode me perguntar, tá, mas e aí, o que vai acontecer, né, assim, mas isso vai... A crise climática tem trazido aí a destruição, né, de vidas e modos de vida, sim, esses já estão sendo destruídos. E como diz o Krenak, né, quando houve o desastre da Samarco, no Rio Doce, ele disse, esse é mais um dos fins do mundo dos Krenak, né, porque quando o colonizador chega, já tem um fim do mundo para os Krenak, e aí você tem vários processos, né, que são o fim do mundo, né, dos Krenak, por exemplo, né, de populações indígenas. Então, assim, essas populações cujo fim do mundo já está aí, e talvez já esteja aí desde sempre, né, desde do surgimento do capitalismo como modo de produção e da sua consolidação no século XIX como capitalismo industrial, né, da grande indústria, etc., e de lá para cá. Então, essas populações vão continuar vivendo o fim do mundo, mas os donos do poder, né, aqueles que podem explorar, e são os que exploram do capital, do grande capital, eles estão criando as suas condições da sua reprodução, né, como classe, da reprodução do capital, da sua reprodução como classe. Então, a cada desastre desse, fica mais evidente de quem é que morre nesses desastres. Aí alguém tem sempre um exemplo, não, mas lá no desastre da Vale, em Brumadinho, tinha lá uma família de ricos que estava numa pousada de alto luxo, né, de muito ricos, sei lá, eu acho que era uma classe média alta, mas enfim, talvez sejam muito ricos, não sei. É isso, esse é um efeito colateral, como quando teve a enchente, né, o desastre climático aqui na Serra Fluminense em 2011, que morreram mais de 1.000 pessoas, morreram alguns setores, enfim, da classe média, média alta, né, pessoas, né, seres humanos, né, mas o grande capital e os grandes capitalistas não estão nesses lugares. E se tiver, vai ser um, vai ser outro, mas a vida deles continua, né, a poluição... por exemplo, dos rios, dos mares, ela afeta fundamentalmente as populações que vivem e sobrevivem desses rios e desses mares de maneira mais direta, né? Porque esses capitalistas vão encontrando saídas para resolver tecnologicamente, com inovação tecnológica, não apenas resolver a necessidade desses recursos naturais, né, desses bens da natureza, mas também... vão criando as condições da sua vida. Então, é isso. Muito possivelmente, se alguém fizer um estudo sobre os processos de localização das casas de altíssimo luxo, né? Não estamos falando da classe média, não, sei lá, advogado que mora no Leblon, enfim, e que trabalha, né? Um profissional liberal. Estamos falando dos grandes capitalistas, donos dos meios de produção, dos grandes meios de produção. A gente possivelmente... Se esse estudo, eu não conheço um estudo como esse, mas acho que seria bom alguém fazer, né? Aonde eles vêm morando? Será que não estão saindo do litoral? Será que não tem um movimento crescente de saída, pelo menos, de algumas regiões, em algumas regiões do mundo, de onde, eventualmente, pode haver a subida, né, do mar, né, para dentro dos continentes, né? E a gente sabe também que nos países do centro do capitalismo já estão se constituindo, né, há muitas décadas processos de reprodução da vida, mesmo com essas transformações na natureza, é o caso da Holanda, de toda a tecnologia que eles têm de Países Baixos, né, que estão abaixo do nível do mar, né? Como é que eles têm, e eles estão
a todo momento investindo grandes recursos, né, na construção, né, no desenvolvimento dessas tecnologias. Agora, elas não serão para todos, né? Elas não serão, certamente não serão, elas não são, até hoje, não serão para todos, né? Mesma coisa relativa aos rejeitos, né, da sociedade, lixo, né, aonde se localizam, né, a gente pode continuar tendo a produção de quantidades de toneladas, de milhares e milhões de toneladas de lixo anualmente. Por quê? Porque o depósito desses lixos não está na vizinhança né, daqueles que realmente detêm o capital. Então, tem uma desigualdade ambiental muito clara, que fica cada vez mais explícita, mas que ela vamos dizer assim, escondida pelo discurso de que o colapso ambiental nos atinge a todos igualmente, de que temos que nos proteger, né, do fim do mundo. É isso, o fim do mundo já acontece para muita gente há muito tempo. E cada vez que esse fim de vários mundos, né, de diferentes grupos sociais, né, subalternos, vai se tornando mais agudo, piora as condições dessas populações, desses grupos sociais, dessas classes sociais, e, ao mesmo tempo, que fortalece a condição de dominação daqueles que não são afetados, aqueles que se beneficiam do processo de valorização do capital e que não recebem nenhum dos danos do processo de valorização capitalista, né? Então, só se aprofunda essa separação. Já temos quase uma hora aí da nossa conversa, eu vou caminhar para o fim para que a gente possa conversar mesmo, para ouvir de vocês e para a gente ir dialogando, né? Então, uma coisa que eu acho importante é assim, lá no século XIX, quando Marx, o Engels, seus amigos, né, ali socialistas, fundadores, né, do pensamento de esquerda, do campo de esquerda, quando eles fizeram análise do capital, eles fizeram análise do capital, eles entendiam, tinham certeza e comprovaram que não era possível a classe trabalhadora se libertar, que não fosse por um processo radical de transformação da sociedade, isto é, de superação, inclusive de superação violenta, né, a revolução violenta, de superação do capitalismo e inauguração, né, e começo e construção de uma nova sociedade, que eles chamavam, né, socialista, depois comunista, mas, enfim, eles sabiam disso, mas eles não se furtaram, naquele momento, de lutar também, e em paralelo aos processos de construção da Revolução, por processos de melhoria das condições de vida dos trabalhadores. Por quê? Porque o salário, a condição dos trabalhadores, a condição material da vida dos trabalhadores é inversamente proporcional ao lucro capitalista, né? Porque o capital ele é a apropriação privada do trabalho coletivo, das horas de trabalho não pagas dos trabalhadores, né? Dos trabalhadores, das trabalhadoras. O capital, em última instância, né? Ele é um monte de coisas, mas ele é isso também, né? Ele é essa relação social de apropriação privada do trabalho coletivo, das horas de trabalho não pagas, né? Elas têm as horas de trabalho não pagas e tem as horas de trabalho que são pagas. Isso é, a parte da jornada de trabalho que se materializa em salário, que não é por aquilo que se trabalhou, mas pela necessidade de reprodução da força de trabalho como mercadoria. Então, quando o salário aumenta, a taxa de lucro do capitalista diminui, ou pode diminuir, não necessariamente diminui, né? Tem vários elementos ali, não vai dar para a gente fazer assim, curso rápido de teoria do valor, teoria da exploração, mas isso, é inversamente proporcional. Então, as condições de vida dos trabalhadores melhorando, isso pode impor ao capitalismo algumas perdas, ou a redução da taxa de crescimento da sua valorização, né, do capital.
Então, a conquista de direitos, da jornada de trabalho, das férias, de previdência, uma série de coisas que foram muito importantes, né, para os trabalhadores ao longo da segunda metade do século XIX e boa parte do século XX, são caminhos, né, de luta da classe trabalhadora. O Marx, o Engels, o Lenin, enfim, todos eles, não a Rosa, eles não disseram que isso era a superação do capitalismo. Depois, as lutas dos trabalhadores acabaram, de algum momento, se informando só com essa parte da luta. Muitos movimentos, né, da esquerda, da organização da classe trabalhadora, mundialmente falando, foram tirando do seu horizonte estratégico o processo de revolução, de transformação radical, de superação da sociedade capitalista. Mas eles acreditavam que isso era importante. Inclusive, aqui gostaria de lembrar, Rosa, os movimentos de massa, está lá no Greve de Massas, esqueci já o nome do livro, gente, vocês sabem qual é? Partidos e sindicatos? Não, acho que é isso. Analisando, né, a Revolução de 1905 na Rússia, a Rosa vai mostrar isso, como que a greve por salário, por condições de trabalho, por fixação da jornada de trabalho, pode ser importante no aumento da consciência de classe e pode levar a processos revolucionários. Então, lutando que a gente aprende a lutar, né? E que a gente amplia os horizontes dessas lutas. Né? Pode acontecer isso. Historicamente, temos exemplos de que isso é possível acontecer, porque isso aconteceu em algumas situações. Então, acho que talvez uma coisa importante, pensando nessa dimensão do colapso ambiental e, mais especificamente, dos desastres, né? Isso é o que a gente tem tentado trabalhar e tem discutido com os movimentos atingidos por barragens, né, com os atingidos, em geral, por esses desastres, não vai deixar de ter desastre dentro do capitalismo. Né? Não vai deixar de acontecer, porque a desigualdade está lá e eventos climáticos e ambientais extremos levarão a processos de aprofundamento da desigualdade. Essa é da natureza social exploradora, né? Do capitalismo, destrutiva do capitalismo. Porém, se a gente conseguir construir um campo de lutas em torno dos direitos das populações, dos grupos sociais atingidos por esses desastres, talvez a gente consiga, de um lado, impor algumas derrotas ao capital. Então, na hora que tem um desastre como agora lá no Rio Grande do Sul, ou um desastre corporativo empresarial como os da Vale na mineração, se a gente conseguir impor, né, que uma base razoável de direitos para essas populações, isso de alguma maneira pode afetar as margens de lucro do capital nesse espaço, e não simplesmente o desastre ser só a valorização do capital e o aprofundamento da desigualdade. Mas acho que isso é uma plataforma de lutas importante para isso, né? Para oferecer algumas derrotas, ainda que derrotas parciais, momentâneas, né? Em uma pequena batalha, mas pode impor, e, ao mesmo tempo, pode ser um processo importante de conscientização das massas sobre essa desigualdade, né, sobre essa natureza desigual e produtora e reprodutora de desigualdades e desigualdades ambientais que existe no capitalismo. Né? Isso talvez seja um elemento, né? Porque a gente dizer para as pessoas assim, o planeta vai acabar e a gente precisa se organizar para acabar com o capitalismo, senão o planeta vai acabar, é muito abstrato para as pessoas. É muito abstrato mesmo para nós aqui que estamos muito próximos desse debate abstrato. Né? Mas quando a gente está falando das pessoas, da sua vida, dos seus modos de vida, dos direitos que elas devem ter, que o Estado não garante, né? Que a gente poderia, né, estar construindo uma base, né, de direitos para essas populações, isso sim pode ser educativo, formativo das massas sobre a questão ambiental. Então, eu queria botar isso aqui como uma provocação para essa militância que está aqui, para que vai nos ouvir, talvez, num outro momento, para a gente começar a conversar. Só para começar a conversar.